Imagina a seguinte cena, você recebeu um mapa, você está prestes a entrar num labirinto. Quando você entra nesse labirinto, você está seguindo o teu mapa, as paredes começam a se mover. De repente entra uma parede nova, abre uma outra parede, e aí na esquina daquele labirinto pula um monstro em cima de você, aquele teu mapa simplesmente não serve para mais nada. Para a gente trazer essa analogia para o mundo da indústria, imagine então que o teu mapa é a tua programação da produção. E os imprevistos, essas paredes que ficam se mexendo, são os imprevistos do dia a dia. Então, um pedido novo que chega, uma máquina que quebra, entre outras possibilidades que acontecem diariamente aí no mundo da indústria. Você precisa então conseguir recalcular essa tua rota com agilidade. E a questão que fica é, a tua equipe de PPCP consegue redesenhar esse mapa de forma rápida? Ou se, quando novos imprevistos chegam, ela fica cada vez mais perdida, a produção trava e novos custos surgem que você nem sequer consegue medir? Essa dificuldade de reprogramar a produção, ela não é só um detalhe, é aquilo que vai fazer você conseguir chegar no fim do seu labirinto, ou seja, você conseguir atingir os seus objetivos como empresa. Então, se você está preso nesse labirinto, está procurando um GPS para ajudar a guiar a sua produção com confiança e com agilidade, fica comigo nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Eduardo, eu trabalho na PS3, esse é o quarto vídeo de uma série de 14, onde a gente está falando um pouquinho sobre as principais dores, as principais dificuldades do PPCP e como que elas impactam o seu negócio. Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma dor que é a dificuldade de reprogramar a produção. Tem uma frase que é muito famosa que eu gosto bastante, que é a seguinte: o plano não vale nada, planejar é tudo. E é justamente esse o tema de hoje. Então, numa fábrica onde o ambiente é muito dinâmico, aquele planejamento, aquela programação na produção tem que ter capacidade de mudar constantemente, ela tem que ser facilmente reprogramável, senão ela fica obsoleta. Bom, na indústria, ter um plano, ter uma programação é extremamente importante, mas hoje eu vou falar sobre a capacidade de reagir aos diversos imprevistos e como isso também é extremamente importante para a sua indústria. A lista de possíveis imprevistos é gigantesca. Pode ser uma matéria-prima que não chega, um pedido que veio de última hora, uma máquina que quebrou no meio do caminho, enfim, é uma infinidade de possibilidades que a gente tem aí, né? E imprevistos, né, é aquilo que a gente não consegue prever. Então não tem como você colocar no plano, não tem como. E aí a gente consegue medir a verdadeira maturidade do PPCP da tua fábrica. Quão rápido você consegue reagir a esses imprevistos? Ah, mas Eduardo, eu tô começando na indústria agora, não entendi muito bem esse negócio aí de imprevistos e tal. Tem alguma analogia para me ajudar a entender? Vamos pensar na seguinte analogia. Então, a gente tem um chefe de cozinha de um restaurante renomado e eles têm um cardápio bem definido. Geralmente já tem uma previsibilidade daquilo que vai acontecer de pedido, porque é meio parecido toda noite. Mas em uma noite específica, eles esqueceram de repente de comprar um alimento ou um forno quebrou e chegou uma pessoa que tem uma série de restrições alimentares. Bom, frente a esses vários imprevistos, ele vai ter que conseguir dar um jeito de trabalhar de repente com um forno a menos ou achar alimentos alternativos para aquele que faltou ou até mesmo criar uma receita nova para aquela pessoa, trabalhar com outros insumos para aquela pessoa que tem as alergias. Se ele não conseguir dar conta desse recado, muito provavelmente o que vai acontecer é a qualidade vai cair ou ele vai começar a atrasar uma série de pedidos, os clientes vão ficar insatisfeitos, vão falar mal do restaurante, enfim, vai perder os seus clientes. Na fábrica é a mesma coisa. Então, se eu não consigo reprogramar a minha produção, eu provavelmente atraso lá na frente, ou eu começo a cometer erros na minha produção e, consequentemente, meus clientes ficam insatisfeitos. Fica comigo então que eu vou mostrar 5 impactos que são muito comuns em indústrias onde a reprogramação da produção é um desafio. Então, o primeiro impacto é que o PPCP fica sobrecarregado com tarefas operacionais. Quando a tua fábrica não possui uma ferramenta específica para reprogramação da produção, o seu PPCP passa a ser um bombeiro de luxo que está sobrecarregado com tarefas manuais, quando de fato ele deveria estar pensando em coisas mais analíticas, gerando cenários, otimizando recursos, enfim. Os profissionais ali do PPCP ficam imersos em rotinas emergenciais, apagando incêndio e tentando remendar cronogramas que foram feitos com ferramentas que não foram criadas com esse
propósito. E essa sobrecarga desvia o foco do PPCP, que deveria, na verdade, ser um setor muito estratégico, que fica orquestrando a sua produção, mas, na verdade, ele acaba sendo uma sala de descagem. Então, vamos para o segundo impacto. Demora em dar resposta para o comercial e perdas de oportunidade. Esse impacto tem muito a ver com a nossa dor que a gente falou no vídeo passado, que era a dificuldade de prometer datas de entrega. O comercial, ele precisa dar respostas muito rápidas para os seus clientes. Só que o PPCP que não consegue prever datas rapidamente, analisar capacidades, acaba sempre tendo aquela resposta padrão, né? Vou ver aqui e já te retorno. E essa demora custa vendas. Geralmente quem responde mais rápido tem uma certa preferência do seu cliente. E quando você passa informações sem ter segurança, isso é transmitido para o cliente, que acaba dando preferência para quem ele sente que tem mais segurança naquilo que está prometendo. Então deixe seu comentário no vídeo, se você está se perguntando como é que você sai disso, fica comigo que depois de falar um pouquinho dos outros impactos, eu vou trazer uma solução para vocês. Vamos para o nosso terceiro impacto, que é a produção desalinhada e o aumento das perdas. Quando você não tem uma ferramenta adequada, você não tem um critério adequado para você reprogramar a sua fábrica, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça sem olhar para as peças. É difícil, né? E aí, para a gente trazer então alguns exemplos reais, um pedido de repente é priorizado, só que você não tem o recurso para fazer ele. Uma matéria-prima não chega e para a tua linha de produção inteira. Ou um produto entra em produção e você não tem um operador pronto para executar esse produto. Então o resultado é um efeito dominó. A produção perde o ritmo, o chão de fábrica fica bem confuso, as ordens se acumulam e o lead time fica cada vez maior, cada vez mais longe daquilo que foi planejado. Vamos então para o quarto impacto, que é a fábrica perde visibilidade e coordenação. Então, sem uma ferramenta centralizada e confiável para reprogramar a fábrica, os setores começam a trabalhar de forma separada, cada um fazendo aquilo que acha que é o mais correto para a empresa toda. Vou dar um exemplo. O almoxarifado começa a se antecipar e liberar materiais sem ter um planejamento. Ou compras faz um pedido baseado em suposições. O setor de manutenção reprograma uma intervenção no escuro sem avisar ninguém. O setor de logística muda uma rota porque ele acha que é mais adequada. E tudo isso tem um grande impacto na cadeia de valor como um todo. A tua empresa começa a trabalhar de forma desincronizada. Bom, já falamos aí de 4 impactos e com certeza você já percebeu que esse negócio é uma bola de neve, né? Não é só o tempo de programação, é um monte de coisa que cascateia com esse problema. Fica aí que eu vou falar mais um impacto e depois eu vou trazer para vocês a solução para esse problema. Vamos para o quinto e último impacto, que é o custo invisível da lentidão. Claro, eu sei que gastar tempo com reprogramação da produção custa dinheiro, são várias pessoas envolvidas, muitas vezes existem horas extras que estão aí nessa conta, mas o custo que eu quero falar aqui nesse impacto é o custo da oportunidade perdida. Essa sua equipe poderia estar gastando seu tempo gerando inovações, gerando novos processos, pensando formas diferentes de fazer as coisas, e isso se traduz às vezes em muitas perdas diárias, porque você está gastando tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. E esse pode ser um divisor de águas quando você coloca a sua empresa em frente a um concorrente que é ágil, que responde rápido, está sempre antenado com as novidades do mercado e está sempre revendo seus processos. Diante desse cenário desafiador que eu coloquei, então, aqui, onde os imprevistos, a gente pode puxar a analogia que eu falei lá atrás, são paredes adicionais no seu labirinto, ou ainda, puxando a analogia do GPS, são estradas que estão em obra no meio do seu caminho. A boa notícia é que a gente tem uma forma de redesenhar esse mapa muito rápido com uma ferramenta digital que é o APS. Então, com a ferramenta APS, a sua empresa consegue ter visibilidade. Ela consegue receber uma nova demanda, ver tudo o que está acontecendo na sua fábrica muito rapidamente e reprogramar a fábrica que antigamente levava dias em minutos. E você consegue então incluir uma série de informações que são relevantes para a tua reprogramação, como por exemplo, um pedido novo, um recurso novo, uma quebra de um recurso, um calendário, por exemplo, de uma máquina que entrou para uma manutenção preventiva, enfim, e você coloca tudo isso dentro dessa equação. Gera, claro, cenários alternativos, até para você poder chegar para o teu comercial e falar, olha, aquilo que você me passou não dá, mas veja, eu consigo fazer isso, e se a gente fizer isso? Então, é muito mais fácil que o PPCP consiga, de fato, ser alguém que orquestra a produção, né? Que é muito melhor você ser um maestro da produção do que ser aquele bombeiro de luxo que eu comentei, né? Diante disso que eu falei, então, a tua empresa para de ser uma empresa muito reativa e passa a ser muito mais estratégica, olhando os cenários, calculando as possibilidades e tomando decisões baseadas em informações que são geradas de forma muito rápida e de forma confiável. E aqui na PS3 a gente vê muitos clientes que se beneficiam dessa agilidade, dessa confiabilidade da reprogramação da produção. Para citar um exemplo, eu acabei de voltar de uma viagem
onde eu fui acompanhar a gravação de um case de um cliente, e durante essa gravação o cliente comentou que ele tinha antigamente 40 horas para programar a fábrica por semana, e após a implementação do OPS ele passou a ter 2 horas. Então essas outras 38 horas que ele deixou de gastar, ele passou a reinvestir em uma série de outras melhorias para a empresa, que foi justamente aquilo que eu comentei no impacto passado. E isso permite que a empresa se mantenha sempre na liderança. No caso deles, eles ganharam muito com isso, melhoraram muitos processos, né? Agora imagine como é que isso pode acontecer na sua empresa. E aí aqui na PS3 a gente gosta de falar muito de manufatura digital. Dentro da manufatura digital, né, o APS é um dos softwares que compreende essa manufatura digital, e essa dificuldade de reprogramar a produção é um dos ganhos que são frequentemente superados, aí, um dos desafios que são frequentemente superados com a implementação da tecnologia. Com isso a gente vai chegando no final do vídeo. Eu queria agradecer a sua presença e, claro, pedir de novo que você deixe seu like, se inscreva, mas principalmente deixe o seu comentário, conta pra gente aí o que você já viveu relacionado à reprogramação da fábrica, quais dificuldades, se tem algum outro impacto que eu não citei no vídeo que você acha importante estar comentado ali para o pessoal ler e interagir. Fica à vontade. Agradeço muito pela sua presença e espero te ver no próximo vídeo.